Gente, olha, ontem, dia 10 de março, foi o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. E agora nós vamos falar sobre o impacto do sedentarismo na nossa saúde, sobretudo como combatê-lo e como a atividade física pode trazer benefícios para o nosso corpo. Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema é o profissional de educação física, Diogo Oliveira. Diogo, seja bem-vindo, obrigado por sua presença. Um bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre o Dia Mundial, né, do Sedentarismo, né, que foi dia 10 ontem. E assim, eu vejo por um lado bastante benéfico essa abundância, né, que o exercício físico tomou, né, e que principalmente após a pandemia, né, que houve essa oclusão das pessoas em casa. Então houve uma crescente, né? Foi uma época bastante preocupante, né? Onde tudo estava fechado, muita gente doente, morrendo, mas nesse meio termo, todo mundo saiu do sedentarismo. Diga-se de passagem, né? Foi um boom na minha profissão, né? Então, assim, muitas pessoas começaram a praticar as atividades em casa, vários exercícios, vários profissionais também começaram a surgir, né, com novas ideias, né? Foi pela necessidade até, né? Porque hoje em dia tem muita gente vendendo produtos online sobre treino, sobre exercício, né? Vários e-books. Então, foi bastante benéfico, né, para a sociedade em si, né? Então, eu creio que a pandemia teve o seu lado, né, maléfico, né? Foi bastante triste, né? Devido às doenças, várias pessoas, né, que já tinham uma situação mórbida. Isso. Né? Mas, né, foi um alerta também, e para que a gente possa pensar mais no nosso templo maior, que é o nosso corpo, né? Inclusive, né, Diogo, durante o período da pandemia, pessoas que já tinham comorbidades, como você disse, e que não praticavam exercício físico eram mais suscetíveis à doença, né? Ficavam mais frágeis. E aí eu quero te perguntar nesse sentido, de que forma a prática de exercício físico, o fortalecimento da nossa musculatura, né, essa constância de treinos precisa ter, queria até entender com você, de que forma essa prática auxilia no combate ao sedentarismo e qual é o período mínimo que a gente tem que treinar para evitar esse sedentarismo. Certo. Respondendo a sua primeira pergunta, nós temos que fazer um check-up geral, né? Nós temos que buscar uma equipe multidisciplinar. Hoje todo mundo tem amigos que são médicos, são nutricionistas, são educadores físicos, né, que são psicólogos. Então, assim, hoje não existe, eu não sei, não tenho informação. Aí, o mundo digital, né, a gente pode ver que tomou, né, posse de todos os sentidos, né? E a gente tem que fazer esse check-up anualmente. E por que não fazer o check-up anualmente para sair do sedentarismo? Onde você possa marcar com o seu médico um exame ergoesperômetro, né, onde você vai fazer o teste da esteira, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, para avaliar internamente as suas condições cardíacas, as suas condições cardiorrespiratórias. E aí, também buscar um médico endocrinologista, ou até que um clínico geral vai passar os exames, que é para você analisar todas as suas taxas, né, hormonais, todas as suas... O hemograma completo é bastante importante para você visualizar tudo, ferritina, o ácido úrico, a sua creatinina. Então, assim, tem vários fatores para que a gente possa analisar antes de se inserir numa atividade física. Tá? E qual é o mínimo então, que você deve exercitar? Que a gente possa... Quem é sedentário? Vamos lá, eu não tenho tempo. Nós temos vários programas, né? Nós temos vários modelos de protocolos,
né? Onde isso é até irrisório falar, mas tem métodos que usam 4 minutos por dia de treino. 4 minutos. Então não tem aquela Não tem desculpa, não tem né? desculpa que não tem tempo. Antes de um banho, você pode fazer no banheiro, no seu quarto, né? Na sua casa. Então, eu vejo que o mundo digital tem o seu lado negro, mas tem o seu lado fantástico, que é essa abertura, né? Que você tem para visualizar por onde começar. Hoje tem muita informação. Eu digo que é uma obesidade, né, de informação, né, digamos assim. Então, para que a gente possa iniciar uma atividade física, eu digo que, assim, no mínimo 2 vezes por semana, fazendo em torno de 4 a 12 minutos, tem vários protocolos para isso. Ah, mas não sei como por essa... Enfim, então aí você vai procurar um educador físico, aliar com a sua nutrição. Antes de tudo isso, lembrar do seu check-up, né? Que a gente já tem esse costume de fazer anualmente. Agora, Diogo, olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, esse é um dado interessante, até 2030, o sedentarismo pode causar doenças em cerca de 500 milhões de pessoas. Quais são os principais problemas de saúde associados à falta de atividade física? O que é que pode desencadear no nosso organismo e que doenças podem surgir se a pessoa viver no sedentarismo? Olha, eu vejo muito, né, lá no meu estúdio, né, pessoas com dores na coluna, né, pessoas com bastante dores de cabeça, pessoas com dores abdominais, né, inchaço nos pés, né, lipedema, né, saiu até uma matéria essa semana aí, né, em várias emissoras sobre o lipedema. Então, o que causa o sedentarismo dentro do nosso corpo é uma coisa avassalador. Insônia, a demência também. Tem um estudo que fala sobre os efeitos da inatividade em semi-idosos. Semi-idosos, eu digo, acima de 50. Eles são semi-idosos hoje em dia, não é mais idoso. Então, mudou bastante, né? Antes de ser uma pessoa com 50 anos, era idoso. Mas a demência, ela pode ser causada pela falta de força muscular nos membros inferiores. Olha Tanto só. é que uma pessoa, quando é internada e ela precisa de acompanhamento médico por um período, quando ela pratica exercício físico, até a recuperação é mais rápida, não é isso, Diogo? Então por quê? Porque a sua taxa metabólica, os seus ossos têm uma densidade mineral óssea muito forte. Então, isso acaba acarretando numa recuperação maior. Como? Nós temos nos ossos o que eu chamo de... E a ciência fala, né? E já pesquisou muito sobre isso, o sistema de transposição óssea, que é os osteoblastos e os osteoclastos. Então, ela faz essa remineralização dos ossos, onde deixam os nossos ossos fortes. Então, com a atividade contra a resistência, que é uma atividade de baixo impacto ou alto impacto, que pode ser uma musculação, uma corrida, um exercício em casa de força, tudo que você faz de força no seu corpo, você produz essa mineralização, que digamos, uma alimentação óssea com os osteoblastos e os osteoclastos. Então, assim, é por isso que hoje em dia está muito em alta. Faz musculação. Tem que fazer musculação em tudo. Mesmo que você vai só levantar do sofá ou de um vaso ou de uma cadeira e vai percorrer 5 a 6 metros, você tem que fazer força. Uhum. E isso requer força muscular e força cardíaca. Agora, crianças e adolescentes também correm risco de se levar a uma vida sedentária, porque tem criança que, às vezes, a obesidade chega na fase infantil, juvenil também. É importante começar a atividade física a partir de quantos anos? Olha, eu sou suspeito porque eu tenho filhos, né? Eu tenho, são 3 filhos, né? Mateu, Maitê e Tomás. Então, eles estão numa faixa etária de 4, 7 e 10 anos. E eles são as minhas cobaias, né? Então, eu uso com eles vários protocolos.
Até em casa mesmo, Por brincando. exemplo, você pode dar um exemplo pra gente? São atividades com peso do corpo, lúdicas, que duram 4 minutos, por exemplo. Porque uma criança de 4 anos a 5, 6 anos de idade não tem desenvolvido o sistema aeróbio. Ele não tem resistência de longa duração. Eu vou citar um exemplo aqui bem simples para as pessoas que estão nos assistindo, né, e ouvindo. Tem mães que falam: ô menino, você não para quieto, você fica correndo para um lado e para o outro e não para. A criança nessa idade, dos 4 aos 6 anos, ela tem apenas o sistema anaeróbio desenvolvido. Então, é por isso que ela faz uma corrida e para. Ela faz uma corrida de 4, 2 metros, 6 metros no máximo e para. Ela faz uma outra corrida, ela brincando, sem perceber, ela percorre vários metros ao dia em casa. Entendeu? Então, não tem como você não fazer uma atividade física com o seu filho em casa. Mas aí vem a fisiologia. Uma criança de 4 a 6 anos não tem o sistema aeróbio desenvolvido. Uma criança de 7 a 10 anos já está saindo aqui da primeira infância e vai entrar na segunda infância. Então, daí já tem como você começar a especializar um pouco os exercícios e atividades, né? E aí, a partir dos 11 anos, é onde você entra numa faixa de especialização da atividade. Ou seja, a criança tem a noção do que quer, ela gosta de fazer um esporte. Então, ela começa a ter vontade, ter uma autonomia, né? E o sistema dela, fisiológico, já começa a desenvolver para o esporte. Agora, existe algum tipo de exercício, Diogo, que seja mais indicado para quem quer abandonar o sedentarismo? Ou seja, a pessoa já é sedentária, de repente está começando a ficar obesa e quer iniciar. Qual é o protocolo para essa pessoa também não exagerar? Porque tem gente que quer sair do 0 ao 100 em fração de segundos. E aí, existe uma atividade física ideal para cada perfil? Existe não dá sim. para generalizar. O que é para o A não é para o B, não é assim. Então, é por isso que existe o treinamento personalizado. Então, assim, o treinamento personalizado, a gente tem que partir do princípio de avaliar o indivíduo como um todo, desde a sua morfologia, né, até a parte psicológica dele. Então, eu vou citar um exemplo. Nós usamos um acessório lá no nosso centro de treinamento que chama-se Mini Band, que é aquelas borrachinhas que usamos nos tornozelos e joelhos. Então, ali você tem uma gama de exercícios para fazer, para fortalecer os membros inferiores, principalmente os membros inferiores, que é o que causa a demência se a gente não tem força muscular, as quedas, e aí em decorrência vem as fraturas nos idosos, por exemplo, e até em pessoas normais, né, que queda, leva uma topada porque não levantou a perna para subir o degrau. Tem gente que leva, né, que bate o pé e acaba caindo e quebra o braço, né? Então, e você sabe que o maior índice de doenças que surgem nos idosos, principalmente, são as fraturas, né? São as quedas. Um banho que escorrega e não tem a destreza da frenagem, né? De frear o corpo para segurar, ter a força muscular excêntrica, que é a força negativa. Então, assim, tem exercício para tudo. Agora você tem que procurar. Tem que buscar um profissional capacitado para isso. É igual o que a gente fala, como é que eu faço para fazer isso, para entrar em algum órgão público, ou entrar numa faculdade, ou entrar no emprego tal? Vai estudar. É a mesma coisa que eu falo. Gente, tá aí a internet, vai procurar, se informe bem. Veja se esse profissional é capacitado. Veja com os outros alunos dele. Então, sempre pesquisa. É bom fazer essa varredura. Tem que procurar um profissional capacitado, habilitado, um profissional da educação física, como é o seu caso. Lá no seu estúdio, como é que funciona? A pessoa chega querendo orientação, primeiro ela faz uma anamnese, é isso? Como é que funciona? Sempre, hoje em dia, né, as pessoas não ligam mais, né? É sempre o contato via Instagram, via internet, e daí a pessoa tira uma dúvida primeiro pela no WhatsApp, internet. né? Sempre no WhatsApp, conversa. Raramente eu recebo uma ligação. E assim, e aí eu procuro saber detalhadamente qual é a necessidade de estar nos procurando. Foi indicação?
ou é porque você viu, passou na rua, né, viu na internet. E daí eu começo um bate-papo. Olha, mas o que é que você gosta de fazer? Qual é o tempo que você tem para eu dar esse start em você? Porque, assim, nós temos vários métodos de treino, né? Então, que chega até 60 minutos. No mínimo 4, no máximo 60 minutos. Então, vários protocolos para isso. Então, é partir desse princípio, fazer com que a pessoa tenha e comece a ter hábito. É esse mindset que as pessoas têm que ter e mudar a chavinha. Também com a alimentação, né? O sono é muito importante porque faz parte do treino. É tudo um conjunto. É tudo um conjunto. O sono, o treino, né? E o pós-treino, que são as 23 horas depois que a pessoa teve o contato com a gente. Porque não tem como controlar todas as variáveis, né? Que a pessoa saiu do nosso centro de treinamento, beleza, treinou, tá ok. E aí, às 23 horas depois? Ela vai ter um estresse no trabalho, é um estresse físico ou é um estresse mental? Então a gente tem que ter o cuidado. Então, nós fazemos uma anamnese, né? É um bate-papo, é uma consulta para fazer os exames morfofuncionais, que são avaliações do movimento. Eu preciso conhecer a pessoa se movimentando descalça, andando, para saber como ela pisa no chão, como ela sobe uma rampa, ou como ela faz um agachamento quer seja para sentar num sofá ou num vaso, que é para fazer o número 2, por exemplo. Daí, como ela se levanta do chão ou da cama? Tem gente que não consegue levantar. E eu tenho cliente assim. Então, eu ensino a pessoa a se levantar do chão. Você falou aí sobre as outras horas quando a pessoa não está treinando, né, nas atividades diárias, escola, faculdade, trabalho. Existem algumas empresas e instituições que adotam aquele método de ter uma atividade laboral durante... A ginástica laboral. A ginástica laboral durante o intervalo ali do trabalho, numa hora específica. Isso é importante? Olha, tudo que venha a acrescentar no seu hábito diário de atividade física é muito importante. Ano retrasado, em 2022, eu nunca tinha feito um Ironman. E só faço as provas de curta duração, que são provas de velocidade, né? O Fast Triathlon. E aí eu decidi fazer o Ironman. Tá, mas como eu vou treinar sem tempo? Né? Porque eu tenho zilhões de alunos, zilhões de clientes, pego de 6 da manhã, vou até 10, 9 da noite e tal. Beleza, então a ginástica laboral nas empresas é de suma importância, e ela não é uma atividade longa. E ela faz a pessoa... Ela teve umas horas no trabalho de manhã, parou, ela vai movimentar o seu corpo, as suas articulações, vai fazer uma liberação de fluidez sanguínea, vai deixar o sangue menos denso. Então, vai almoçar logo em seguida e depois ela vai trabalhar mais disposta. Não vai ter sono. Então, isso é de suma importância. Por quê? Quando você sai da sua zona de conforto, você começa a deixar a sua temperatura corporal mais fluida. O seu cérebro começa a ativar as sinapses de excitação. E daí você começa até a ter tempo de reação, a pensar mais rápido. Melhora tudo, né, E vai fluir no seu trabalho. Então, voltando para o que eu fiz na época que eu não tinha tempo para fazer o Ironman, eu fiz várias divisões. Eu fazia um treino de meia hora de manhã, às 5 da manhã, antes do almoço, meio-dia, 1 hora da tarde, ou 2, mais meia hora, antes do trabalho da noite, mais meia hora, e no final da noite, mais então, meia hora de treino. 2 horas durante o dia. Somando tudo, então eu nadava, fazia musculação, corria, né? E eu pegava um trânsito mais frio, ou na parte da manhã, logo cedo, ou à noite, que era
para fazer o treino de pedal. Ou seja, tudo é uma questão de prioridade, Diogo. É a tríade do tempo. É isso aí. Eu sugiro a todos, né, que leiam esse livro. É a tríade do tempo. A tríade do tempo. Já vou colocar aqui É na fantástico. lista para ler. Fala sobre esse planejamento saber do tempo, né? Organizar as suas tarefas diárias, né? Diogo, quem quiser mais informações ou uma consultoria com você, qual é o caminho? Onde é que encontra você? No Instagram ou no seu estúdio? O estúdio fica ali atrás da Igreja São Pedro, né? Na rua Doutor Antônio Cansanção, número 379, chama-se Perform for Life. No Instagram, CT_Perform for Life, 4 Life, né? E lá tem um número, tem um contato, ou então fala no direct comigo. E é isso, não tem como não dizer, eu não acho, eu não vou encontrar, é da prioridade. Não tenho tempo. É dar prioridade a si, é se amar. É isso aí. Diogo Oliveira, profissional da educação física, falou conosco sobre os benefícios da atividade física e o impacto do sedentarismo na nossa saúde. Diogo, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, né? E fica aqui a minha dica, né? Que, assim, não existe a falta de tempo. Existe a falta de amor próprio. Então, se você não tem amor próprio, não vai funcionar. Vai viver reclamando de dores. Então, assim, a dica que eu dou a vocês é que mude o hábito. Muda o hábito. Tem tempo para tudo. Desde 4 minutos de treino até 60 minutos de treino. Tem como você fazer essa divisão de 60 minutos que você não tem, né? Tá, joia, então. Dia. Perfeito. Tá no Instagram o perfil da CT Perform Life. É isso? Isso. For Life. Perform for Life. Perform for Life. Eu uso 4 pilares, 4 né? É o for. Que é C3 Perform. CT Perform for Life. CT Perform for Life. É isso aí. Perform for Life. O 4, ele significa os 4 pilares, né? Que é a prevenção, o treinamento, a nutrição no inglês eu sou... e o treinamento. CT Entendeu? Perform for Life. Então são esses 4 pilares que a gente utiliza lá, que é para mudar essa chave das pessoas. Tá certo, Jeromel? CT... Não, peraí, rapaz. CT Perform for Life. Perform for Life. Oxe, meu irmão, tá tudo certo.